Oi, gente, bom dia. Eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho sobre os meus textos de ontem, sobre o Dia das Mães. Na verdade, a ideia de ter um canal e gravar alguns vídeos para conversar sobre os temas que eu tenho escrito já há uns 4 anos é uma ideia que tá na minha cabeça desde o começo desse ano. Depois que eu venci a vergonha de falar pra câmera, que ainda é uma coisa que eu tento superar cada vez que eu faço um vídeo, como vocês podem perceber, principalmente pra quem já me viu falando ao vivo. E eu tava sempre esperando as condições ideais, né? Realmente alguém pra me ajudar com a edição, alguém para porque eu quero um estilo de edição muito específico, alguém pra me ajudar com o equipamento. E a verba tá curta e eu acabei adiando. E hoje eu me dei conta de que eu tô fazendo algo que eu sempre digo para todo mundo que eu trabalho, não fazer, né? Que é esperar que aconteçam as condições ideais para fazer algo, porque de fato nunca vai acontecer, né? Nunca vai ter as edições ideais. Então eu resolvi gravar esse vídeo, não sei se eu vou postar, mas pelo menos eu vou gravar. Bom, vamos lá então. Não tem vinheta, não tem edição chique por enquanto, mas eu queria contar um pouquinho do porquê que eu tenho falado tanto já desde que eu me tornei mãe sobre a desromantização da maternidade. E parece, às vezes, eu já fui oficialmente acusada disso, de não gostar de ser mãe, de não amar meu filho, de não ser grata, né, por tudo que eu tenho, pela criança maravilhosa que eu tenho, pela rede de apoio incrível que eu tenho. E não é nada disso, na verdade. Eu tenho uma missão auto, autodada, né? Eu mesma me dei essa missão, que é de sempre falar o que eu acredito e de sempre colocar as coisas difíceis que ninguém mais quer falar ou que poucas pessoas falam. Por isso que eu sou a chata dos almoços de domingo. Mas em relação à maternidade, não é segredo, né, que eu tive bastante dificuldade para engravidar e foi uma trajetória bastante difícil para mim. A gravidez também não foi tão fácil, especialmente no final. O parto foi bastante frustrante e embora, enfim, apesar de tudo isso, eu considero que a minha maternidade ela seja bastante plena, né? Se fosse olhar assim o contexto, o cômputo geral, eu tenho uma rede de apoio, meu marido é incrível, ele realmente divide tarefas, ele realmente tá aí para tudo que eu preciso, eu viajo, ele fica, né? Claro, foi um processo, mas enfim, ele se destaca realmente da média. Isso não é sobre isso que eu tô falando nos meus textos, né? Eu tô falando nos meus textos sobre o ser mãe, não sobre a Tainá mãe, necessariamente. Então, assim, o que eu acredito piamente nisso, é que a maternidade, no sentido de lugar onde colocam, né, o cargo, o papel social maternidade é um papel pesado, é um papel romantizado e é um papel de desigualdade. Então, eu não estou falando sobre o meu filho e nem sobre o seu filho, eu estou falando sobre o lugar maternidade, assim como o lugar mulher, né? Então, ser mulher significa algo socialmente, né? Que para você pode ser incrível na sua experiência individual, mas na sociedade não é incrível, porque você tem menos oportunidades, você tem menos acesso às coisas, você tem menos reconhecimento, você ganha menos, você trabalha mais. Então, a gente tá falando de um lugar social. E a maternidade da mesma forma, se não pior, né? Porque na maternidade a gente tem uma romantização do que significa ser mãe, né? Então se fala que ser mãe é a coisa mais incrível do planeta, é sensacional. Ser mãe, meu Deus, assim, é só realmente para as pessoas muito especiais e não é. Né? Ser mãe, primeiro, todo mundo é mãe. Qualquer pessoa pode ser mãe, qualquer mulher pode ser mãe. Uma mãe natural ou não. É,
Então não é uma coisa assim especial, né? Agora, me perdi. Porque me deu vontade de dar um gole de café, daí eu fiquei na dúvida se eu dou o gole de café no meio do vídeo ou não. Acho que eu vou dar, né? Porque, por que não? Nem sei se eu vou postar o vídeo mesmo. Tava falando o seguinte, que o lugar em que a gente coloca a maternidade romântica é um lugar em que, vejam só, né? Até as mães de bicho estão disputando esse lugar. Por quê? Porque se acredita que ser mãe significa você amar alguém com todas as suas forças. E isso não é verdade, né? A maternidade, ela não é só isso e ela não é sempre isso. Porque eu tenho certeza absoluta que tem muita mãe que não ama os filhos acima de qualquer coisa. E mais, tem mãe que nem sabe o que é amar acima de qualquer coisa, porque sequer teve amor, porque sequer sabe se amar. E as pessoas estão aí repetindo esses jargões, né? Então, assim, não, eu amo meus filhos acima de qualquer coisa. E aí, tipo, faz tudo ao contrário, larga os filhos e, tipo, foda-se o mundo. Então, não, isso não é ser mãe, né? Ser mãe não é cuidar de alguém. Porque, vejam, tem um monte de gente que não é mãe e que cuida de um monte de gente, né? Tem mulheres solteiras, por exemplo, que nunca casaram, que nunca tiveram filhos e que foram, coitadas, obrigadas, né? Muitas fizeram de boa vontade, mas muitas eram obrigadas a cuidarem dos seus pais idosos. E cuidam muito bem. E elas não são mãe deles, elas são filhas, né? Então, cuidar também não é ser mãe. Acordar 1000 vezes de madrugada também não necessariamente significa ser mãe, porque tem gente que acorda mesmo pelos bichinhos, né? E tem gente que é mãe e não acorda e deixa a criança chorar, por exemplo. Então, nada disso pra mim é o que significa ser mãe. O que é ser mãe individualmente é de cada um. Cada um tem a sua pira. Agora, o que é ser mãe socialmente, enquanto papel, tem um significado. E esse significado hoje, atualmente na nossa sociedade, já há muitos anos, desde muito tempo, significa perda de oportunidades, significa isolamento, significa culpa e significa julgamento. Nossa, Tainá, não tem nada de positivo em ser mãe? Socialmente, não. Socialmente, você não ganha absolutamente nada, você só perde. Individualmente, pode ter ou não, aí vai depender da experiência individual de cada um. Só que, como a gente vive essa cultura que a gente fala da maternidade compulsória, ou seja, é colocada a mulher essa missão, essa atribuição maior de, em algum momento, ela ser mãe, o que acontece, né? Para a maioria das mulheres, isso acaba se tornando uma obrigação. Então, individualmente, também vai ter um monte de gente que odeia ser mãe. Vai confessar? Não vai. Raramente. Vai largar o filho e sair correndo? Poucas, porque o peso disso é muito grande. Então, assim, tudo isso que se romantiza da maternidade, um pai pode ser, né? Então, um pai pode ter um amor incondicional, acordar 1000 vezes de madrugada, se doar, fazer o que for pelos filhos, colocar sempre eles em primeiro lugar. Um pai pode fazer isso. Alguns pais eu vejo que fazem. Mas um pai, ele nunca vai experienciar o papel social do ser mãe, que é o que é imposto. A imposição do lugar da mulher, como vir a ser uma mãe, né? Então, o controle sobre o seu corpo. Ninguém diz, meu filho, você não pode bater punheta, né? Como assim? E a vida? Não, ninguém diz isso. Ninguém diz que você é obrigado a largar tudo, este ser incondicional, esta mulher, né? No caso seria o homem, que aguenta tudo, que move montanhas. Gente, o que eu recebi de texto que começava assim: você tinha sonhos, você tinha planos, e aí você se tornou mãe. Tipo, fodeu, acabou. Agora foda-se você. Você não tem mais planos, você não tem mais sonhos. Ah, mas no fim tudo compensa, né? Porque essa criatura tão bela, essa criança índigo cristal, maravilhosa. Gente, isso é opressivo. Isso é opressivo. Não tem outro jeito de chamar. Então, assim, eu tô aqui pra esclarecer que, primeiro, sim, eu não acho que socialmente exista um lado positivo de ser mãe, né?
E por isso que a minha missão, vamos chamar assim, que eu mesma me dei, mas né? É desconstruir isso, é mudar esse lugar da mãe, né? Eu não tô aqui pra dizer que as pessoas não têm que ser mãe, eu não tô aqui pra dizer que a sua maternidade não é a coisa mais incrível que aconteceu na tua vida, eu não sei da tua vida, inclusive, né? Eu só estou dizendo que a gente precisa repensar esse papel, porque essas falas que a gente tem, elas oprimem, elas fazem com que a gente ache normal a gente abrir mão de tudo e ninguém mais abrir mão de nada. A gente tá gerando vidas, que também já é uma coisa questionável nesse momento do planeta. Mas ok, a gente tá. E porque a gente tá gerando vida, acabou? Né? Então, assim, essa romantização, ela traz esse peso e ela traz esse lugar que é pesado, né? Que é injusto, primeiro. Segundo, a desromantização vazia, que diz, é foda mesmo, né? Porque a gente tem a romantização floreada, que não, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, você tá amamentando, você tá olhando pro seu filho e aquela conexão. Gente, 90% das vezes que eu tô amamentando meu filho, eu tô no celular. E não sou só eu que eu sei, porque eu tô falando num grupo do WhatsApp com um monte de mãe. Mas eu tô amamentando meu filho porque é importante. Então, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu não amamentei. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que essa romantização florida, né, que a gente vai ter momento. Sim, tem momentos muito bons, tem momentos muito incríveis, tem coisas muito legais, como tudo na vida, né? Tudo depende muito mais de como você vive e de como você se dedica e de como você mergulha na experiência. Então, primeiro ponto. O segundo ponto é o que eu chamo de desromantização vazia. O que é desromantização vazia? Desromantização vazia é quando você sim diz que é tudo uma merda, né? Você diz, não, é foda, a gente perde isso, a gente perde aquilo, a gente aquilo outro, mas no final a gente se torna seres humanos melhor, e a gente vê que tudo valeu a pena e que a gente não ia querer, né, mudar de vida porque a gente, né, foi incrível. Isso também é perigoso. Porque aqui a gente não tá. Acho que essa separação da experiência individual para a experiência coletiva é que é a grande dificuldade da maioria das pessoas. A gente não tá aqui falando da sua maternidade ou da minha maternidade. É óbvio que eu não gostaria de, tipo, me livrar do meu filho hoje. Porque se eu quisesse me livrar do meu filho hoje, eu me livrava. Né? Eu falava, tá aqui, você tem pai, você tem voz. Eu tenho certeza que ele ficaria cheio de gente super bem cuidado. E eu ia embora, tchau, ia cair no mundo. Eu não faço isso porque eu não quero. Porque eu amo ele, porque ele é uma pessoa incrível e eu não quero me livrar dele. Então eu não tô falando de mim. Agora eu tô falando do que significou se tornar mãe e o que significa se tornar mãe socialmente. E não deveria, não precisaria, né? Se a gente tivesse essa discussão franca, se a gente falasse sobre isso, não precisaria ser tão pesado. Se as pessoas não tivessem esse tabu de falar sobre isso, a gente poderia discutir formas de não ser tão pesado. A gente poderia discutir formas de mudar esse lugar onde as mães são colocadas. De entender que tudo bem uma mãe sair tomar uma cerveja, que tudo bem uma mãe se relacionar com outras pessoas, se ela, né, não tem uma relação monogâmica ou se ela não tem uma relação. Enfim, a gente pode discutir por que o mercado de trabalho expulsa mães do mercado de trabalho. A gente pode discutir por que esse lugar é colocado como sofrimento e abnegação. Então, são duas formas diferentes de criar um mesmo sistema, ou de sustentar o mesmo sistema de opressão, que é a maternidade. Uma é a romantização e a outra é a desromantização, mas que faz com que tudo seja muito leve e suave no final, porque você ganhou o grande prêmio, que é o seu filho. O seu filho não é prêmio, tá? O seu filho é um ser humano com individualidade própria. E isso tem uma outra coisa que eu quero falar sobre isso, que é o seguinte: quando você diz, né, não, eu fiz isso, esse sacrifício, tudo tal, e no fim valeu a pena, porque ele é uma pessoa incrível, maravilhosa. E se ele não for uma pessoa incrível, maravilhosa, gente? Vamos concordar. Pensa a mãe do cara que vai votar no Bolsonaro, né? O que ela tá pensando? A mãe do cara que tá no Facebook cagando pela boca, né? Então,
E aí, não valeu a pena? Vai fazer o quê? Não é por isso que a gente faz o que faz quando a gente é mãe. Na verdade, quando a gente descobre o que a gente quer e a gente se liberta desses lugares, a gente faz as coisas porque a gente realmente quer fazer. E quando a gente faz porque a gente quer fazer, a gente não tem expectativa sobre o outro. A gente minimiza, pelo menos. Eu não vou dizer pra vocês que eu não tenho expectativa. Eu não vou dizer pra vocês que se meu filho votar no Bolsonaro, eu não vou ter um treco, provavelmente. Mas eu me esforço muito pra me lembrar ativamente que essa expectativa é minha. E que ele não tem obrigação nenhuma de corresponder a nada. Não porque eu fiquei 24 horas em trabalho de parto e quase morri. Não porque eu amamentei. Enfim, estão amamentando ainda, né? Então, mais de 2 anos aparentemente. Não por nada. Não porque ele não dorme até hoje, a criatura. Não. Todas essas são escolhas que eu faço. Minhas. Então, cabe a mim apenas lidar com as expectativas. Bom, então, tá vendo a merda? Eu já dei 16 minutos de vídeo e agora eu não sei editar. Então eu vou postar assim mesmo. Quem quiser ver, veja. Quem não quiser ver, não veja. Porque mesmo os meus textos, todo mundo falava, mas esses textos são muito longos, Tainá. E bom, eu vou fazer o quê? Eu sou uma pessoa que fala muito, gente. Isso não é uma novidade pra ninguém, né? Então, quem quiser ver, veja. Quem não quiser ver, não veja. Quem quiser ajudar com a edição também, cola aí, manda um inbox, manda mensagem. Eu vou ser muito grata. Desculpa aí a luz, gente. Eu ainda não descobri um jeito de ficar assim, uma iluminação bacana. Também tô sem maquiagem, como vocês já devem ter percebido, né? Porque eu sou uma pessoa assim que não gosta muito de se maquiar, mas eu acho incrível quando eu tô maquiada. Eu acho que eu fico super lindinha, né? Tenho que mandar uma mensagem pra minha amiga Marie. Então tá, gente, é isso. Depois eu vou postar outros, eu acho. Se ninguém curtir, acho que não, né? Porque também minha autoestima também não é de ferro. Um beijo pra vocês.